Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, este aqui é o nosso quadro, Mês da Bíblia de 2020. Estamos aí meditando sobre o livro proposto pela igreja, o Deuteronômio. E como eu disse no vídeo anterior, no quarto vídeo, esse é o quinto, nós não estamos lendo o livro de maneira sequenciada, versículo por versículo, como fizemos o ano passado com a primeira carta de São João. Nós estamos vendo partes, né? E no vídeo anterior nós vimos sobre o primeiro grande discurso de Moisés, que é do capítulo 1 até o 4º capítulo do Deuteronômio. E hoje nós iremos ver o segundo grande discurso de Moisés, que é do capítulo 5 ao capítulo 11 do Deuteronômio. Então vamos ver partes desse discurso para podermos assim meditarmos e aprendermos um pouco sobre esse livro e também aprendermos um pouco como ser mais de Deus, como ser mais santo, como nos aproximarmos mais de Deus e aprendermos a ser obedientes a Deus, como Deus exigia que o povo de Israel o fosse. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito ainda, eu convido você já a se inscrever no canal. Clica aí, em inscrever-se, faça a sua inscrição. Depois clique no sininho, escolha ali a opção receber todas as notificações. E não se esquece, também compartilha com os teus irmãos aí esse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo do Deuteronômio. Então, segundo discurso de Moisés, segundo grande discurso de Moisés. Então, como nós vimos anteriormente, esses discursos de Moisés, dentro de um livro chamado Deuteronômio, que é segunda lei, não é uma nova lei, mas é uma reedição, vamos dizer assim, uma segunda edição da lei. E esse Deuteronômio ele vem com todos os discursos de Moisés, com tudo aquilo que aconteceu no livro do Êxodo e de Números. Então, no capítulo 5, versículo do 1º até o versículo 22, é o decálogo, Ou seja, repete-se aí de maneira quase literal, o que está em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 é aí repetido, Êxodo 20, do capítulo 20, versículo 2 ao 17, o Deuteronômio traz para nós aí no capítulo 5, versículo do 6 ao 22. Então, o decálogo, os 10 mandamentos. Então, nós já conhecemos quais são os 10 mandamentos, nós já sabemos que Deus foi quem os ordenou, E então fica aí do capítulo 5, o decálogo, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no monte Horebe, e transmitiu para o povo de Israel. Então, no capítulo 6 de Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 13, Moisés vem falar sobre o amor de Javé é a essência da lei, ou seja, o amor de Deus é a essência da lei. Então Deus nos deu a lei não porque ele é ruim, porque ele queria colocar um fardo, um peso sobre nossas costas, sobre as costas do povo de Israel, mas porque ele queria manter Israel debaixo da sua vontade. Ele queria que Israel fosse feliz, e para ser feliz teria que viver obedecendo a Deus. Então, no capítulo 6, versículo 1, Moisés vai discursando e dizendo: são estes os mandamentos, os estatutos e as normas que o Senhor vosso Deus ordenou ensinar-vos, para que os coloqueis em prática na terra para a qual
passais, a fim de tomardes posse dela, e assim temais ao Senhor teu Deus, e observes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordenou. Tu, teu filho e teu neto, todos os dias da tua vida, para que os teus dias se prolonguem. Portanto, ó Israel, ouve, né? É o Shema que eu falei lá no segundo livro, né? O Shema, ouve, ó Israel, né? Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará muito, conforme te disse o Senhor Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra aonde mana leite e mel. Então, Moisés está dizendo, olha, se vocês observarem os mandamentos, se vocês ensinar aos vossos filhos, aos vossos netos, vocês se multiplicarão, vocês serão felizes na terra que eu vou enviar, né? Então, o versículo 4 ele repete de novo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? O Senhor sempre vai repetir esta frase para Israel, né? Versículo 5: portanto amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então, o Senhor vai sempre alertando Israel, sempre alertando, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor. Né? Portanto, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, com todo o teu entendimento. Né? No versículo 10 do capítulo 6, o Senhor diz novamente, né? Quando Javé, melhor dizendo, Moisés diz novamente: quando Javé teu Deus te introduzir na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria nas cidades grandes e boas que não edificastes, nas casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes. Quando, pois, comeres e estiveres saciado, fica atento a ti mesmo. Então o Senhor está sempre dizendo: fica atento a ti mesmo. Não te esqueças do Senhor, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É a Javé teu Deus que temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então nós vamos ver no Novo Testamento que o Senhor vai dizer que nós não devemos jurar, né? Nós não devemos fazer juramento, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Jesus vai dizer também: não jurarás nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés, né? Então Jesus vai dizer que não juremos. Por quê? Porque aqui na antiga aliança, que era uma tipologia, podemos dizer, uma imagem, uma figura da aliança que viria, o Senhor até diz: olha, em meu nome tu podes até jurar, né? Em meu nome tu podes fazer juramento, né? Mas lá na nova aliança não precisará fazer juramento. Jesus diz que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Mas aqui o Senhor dá a Israel essa graça de jurar em nome de Israel, né? No capítulo 7, o Senhor enfatiza de novo que Israel é um povo separado. Veja, dentre sete povos, 7 nações, o Senhor faz Israel vitoriosa, né? Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra em que estás entrando para possuí-la e expulsado nações mais numerosas do que tu, os heteus, os jezerzeus, os amorreus, os cananeus, os ferizeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus te entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como
anátema, ou seja, os sacrificarás como maldita. Aí ele diz, não farás aliança com essas nações, não tratarás elas com piedade, não darás os teus filhos, né, para ser esposo das filhas deles, não tomarás as filhas, né, de um deles para fazer esposa dos teus filhos, pois deste modo o teu filho se afastará de mim para servir a outros deuses, e a cólera do Senhor se inflamará contra vós, exterminando-te rapidamente. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, cortar seus postes sagrados e queimar seus ídolos. Então Deus está dizendo, olha, vocês têm que destruir tudo que é maldito, tudo que é anátema, né? Tudo que é ídolo, tudo que é poste, né, de adoração, tudo que é estela, tudo que é lugar alto, de culto, tudo que é lugar de culto, tudo deve ser destruído. Versículo 6, capítulo 7, Deuteronômio 7 e 6. Pois tu és um povo consagrado a Javé, teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu para que pertença a ele como seu povo próprio dentre todos os povos que existem sobre a face da terra, né? Então o Senhor está dando esse alerta, dizendo, vocês são nação santa, vocês são povo escolhido, né? Então aí nós damos um pulo para o capítulo 8. No capítulo 8 nós podemos ver a prova do deserto, né? O Senhor dizendo por meio de Moisés, eis que eu te levei ao deserto para saber o que tu tinhas em teu coração, né? Para te provar, para saber o que tinhas no teu coração. Só que, meus amados irmãos, o Senhor, ele sonda o nosso coração, né? O salmista diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces. Se eu me assento, se eu me levanto, tu sabes tudo de mim. Então, Deus conhecia o que estava no coração do povo. Deus levou o povo ao deserto para revelar ao povo o que era que eles realmente tinham no coração, né? E a segunda parte do capítulo 8, versículo 7 ao versículo 20, o Senhor vem dando um alerta para as tentações da terra de Canaã, da terra que mana leite e mel. O Senhor vem dizendo para eles, olha, quando vocês entrarem na terra, quando vocês começarem a desfrutar dos alimentos de lá, das vinhas, da cevada, que é em grande número, que é realmente abençoadas, né? Quando vocês estiverem lá tem muito ouro, muita prata. Quando vocês estiverem lá, que vocês começarem a enriquecer, quando vocês se tornarem poderosos, não esqueçais de mim, né? Versículo 17, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Portanto, não vais dizer no teu coração, foi a minha força e o poder, né? E o poder das minhas mãos que me proporcionaram estas riquezas. Lembra-te de Javé, teu Deus, pois é ele quem te concede força para te enriqueceres, mantendo a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Contudo, se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, eu hoje testemunho contra vós, é certo que perecereis. Perecereis do mesmo modo que as nações que o Senhor vai exterminar à vossa frente, por não terdes observado a voz do Senhor teu Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor vem dando um alerta, né? Por que o Senhor dá um alerta? Porque no capítulo 9 de Deuteronômio, nós podemos ver no capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 21, o Senhor vem falando, né, por meio de Moisés, relembrando aquela nação que estava ali diante de Moisés, para que eles não repetissem o que fizeram os pais deles lá no deserto, né? Lá em Êxodo capítulo 32, quando o povo, assim que Moisés disse, olha, quando eu subi para o monte para receber
a aliança, para receber os mandamentos, para receber os mandatos de Deus, para conduzir vocês a essa terra que mana leite e mel. Os vossos pais se corromperam, por causa da minha demora se corromperam e pediram a Arão para que construísse, para que moldasse, para que fizesse um ídolo, um Deus, né? Um ídolo de prata, ou melhor, um ídolo de ouro, e adoraram, sacrificaram a esse ídolo, né? Sacrificaram a esse ídolo. E o Senhor, no versículo 13, Deuteronômio capítulo 9, versículo 13, e Javé acrescentou: vejo bem, este povo é um povo de cerviz dura, ou seja, de cabeça dura, de dura cerviz. Deixa-me, vou exterminá-los, apagar o seu nome de sob o céu, vou fazer de ti uma nação mais poderosa e numerosa do que esta, né? Então, nessa ocasião, Moisés colocou a sua salvação na berlinda. Moisés chegou a dizer ao Senhor Deus: Senhor, se tu fores exterminar esse povo, o que vão dizer as outras nações? Que tu tirastes o povo do Egito para matá-los aqui no deserto? E Moisés diz: eu te peço, se tu fores exterminar o teu povo, mentira, risca o meu nome do teu livro, risca o meu nome do livro da vida, né? Risca o meu nome do livro da vida. E dando um pulo mais à frente aí, no capítulo 10 de Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, Moisés vem falar sobre a circuncisão do coração. Porque lá em Gênesis capítulo 17, né? Deus fez uma aliança com Abraão, que todo macho, todo menino que nascesse, com 8 dias de nascido, deveria ser circuncidado, ou seja, a pele do prepúcio deveria ser puxada e cortada, e quando fosse cortada, formaria um círculo, formaria uma aliança. Por isso dava-se o nome de circuncisão. E ali era a aliança pela qual o povo se tornava filho de Deus, se tornava povo de Deus, povo eleito, povo santo de Deus. E Moisés vem discursando para o povo a respeito de uma nova circuncisão. Veja que Paulo, no Novo Testamento, vai falar da circuncisão do coração. E Moisés, aqui em Deuteronômio, já fala dessa circuncisão do coração. Não aquela circuncisão somente feita na carne, né? Não somente aquela circuncisão feita no prepúcio do pênis masculino, né? Do pênis, melhor dizendo. Pênis já é masculino, né? Mas no órgão genital masculino. Então, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que temais ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, e o ames, servindo a Javé teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E que observes os mandamentos de Javé e os estatutos que eu te ordeno hoje, para o teu bem. Vê, é a Javé teu Deus que pertence os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Contudo, foi somente com teus pais que o Senhor se ligou para amá-los, e depois dele escolheu dentre todos os povos a sua descendência. Vós próprios, como hoje se vê, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais reteceis a vossa nuca, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente, o terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno, o que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás e servirás,
a ele te apegarás e por seu nome jurarás. A ele deves louvar. Ele é o teu Deus. Ele realizou em teu favor estas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas. Agora, contudo, o Senhor teu Deus tornou-te numeroso como as estrelas do céu. Então, meus amados irmãos, o Senhor diz ao povo que não quer mais uma aliança puramente na carne, mas uma aliança no coração, a circuncisão do coração, ou seja, a conversão no coração, de fato a conversão. E Moisés conclui o discurso em Deuteronômio capítulo 11, dizendo no versículo 26, Deuteronômio 11, 26, vede hoje proponho a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordenou. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, que não conhecestes, quando Javé teu Deus te houver introduzido na terra em que estais entrando, a fim de tomares posse dela, colocarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Estes montes, como se sabe, estão no outro lado do Jordão, a caminho do poente, na terra dos cananeus, que habitam na Araba, diante de Gilgal, perto do carvalho de Moré, pois estais atravessando o Jordão, para entrardes e tomardes posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Tomareis posse dela e nela habitareis. Portanto, cuidai de pôr em prática todos os estatutos e as normas que hoje coloco à tua frente. E assim, Moisés conclui o seu segundo discurso, mostrando de maneira extraordinária que Deus ama Israel e que Deus faz de tudo para que Israel seja próspero, contanto que sejam fiéis ao Senhor. Observe os seus preceitos, suas normas, suas leis, e fazendo isso, sejam circuncidados no coração e não mais no prepúcio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sermos como o povo de Israel, se observarmos os seus mandamentos. Não como aquele povo que era cabeça dura, mas um novo Israel, a nova Israel, que é a igreja, circuncidada no coração, obedecendo a Deus, cumprindo os preceitos de Deus, guardando os seus estatutos e as suas normas, e assim podermos entrar na Jerusalém do alto, a Jerusalém do céu, a nova e eterna Jerusalém. E esse Senhor é aquele que disse que cuida do órfão e da viúva e que cuida também do estrangeiro, porque assim como o povo de Israel foi estrangeiro no Egito, eu e você somos estrangeiros aqui nesse mundo, porque nós somos cidadãos do céu, somos do céu, da Jerusalém do alto. Portanto, nós somos aqui estrangeiros, porque estamos a caminho da Jerusalém do alto, a nossa casa, a nossa cidade eterna, aonde nós viveremos eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.